convite do nosso irmão Francisco Farias, por fazer parte da família, nos convidou e nós estamos aqui para a glória de Deus. Eu queria orar com você antes de estarmos ministrando ali na palavra, em nome de Jesus. Deus possa preparar o nosso coração para estarmos também participando e ouvindo a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Ora ao Senhor. Pai querido e santo, Deus, seja bendito o teu nome neste lugar. A tua palavra que é viva e poderosa, ela possa penetrar os nossos corações nesse instante. Que teu Espírito Santo, que sonda, que conhece os nossos pensamentos e as nossas questões mais íntimas e pessoais, que o Senhor possa prescrutar o nosso coração e possa nos falar, Senhor, segundo a tua vontade. Que a tua palavra, ela surta o efeito necessário, Senhor. Ó Deus, naquilo que precisamos ser encorajados, que o Senhor fale conosco. Naquilo que nós precisamos ser, ó Pai, exortados, repreendidos, que o Senhor assim também faça. Aquilo, ó Deus, em que nós precisamos ser consolados, que o Senhor fale de todas as maneiras, de uma maneira, Senhor, que nós sejamos alcançados pela tua palavra. Ó Deus, nos usa pelo teu Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor, a voz e também, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar, não alcance apenas esses que aqui estão, mas todos os que estão nos arredores deste lugar, Senhor, possam ouvir a tua palavra, e o teu Espírito Santo que convence, possa tocar os corações, de uma maneira que alguém se renda, de alguém seja curado, que alguém possa ser encorajado. Senhor, seja a tua vontade nesta noite, Senhor, soberana neste lugar. Por isso nós te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode assentar. Já louvamos ao Senhor. E nesse instante também queremos participar da palavra. Eu vinha falando para o Francisco Farias que nós fomos ser avisados do tema já bem de tarde, porque ele apenas nos tinha dado o convite, mas ainda deu tempo de entrarmos no tema, no texto da mensagem. E o tema, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Creio que os irmãos já devem conhecer o tema, está dentro daquilo que foi proposto para esta campanha. E o texto, em Gênesis capítulo 7, diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Que Deus se digne de aplicar essa palavra ao nosso coração. Deus, ele sempre trata de uma maneira pessoal. Deus sempre trata com uma maneira direta, uma maneira sincera, uma maneira correta, todas as coisas que dizem respeito ao seu propósito. E tudo que Deus quer realizar, ele vai realizar. A Bíblia diz que nenhum dos propósitos de Deus eles são frustrados, porque Deus ele tem a soberania sobre todas as coisas. E mesmo em meio às piores crises, em meio aos piores momentos da vida, Deus sempre vai agir de uma maneira a refazer aquilo, a dar um novo começo, a mostrar um novo propósito na vida e diante de todas as situações. No momento em que nós vemos esse texto sendo escrito, a situação do mundo não era boa. Deus estava a um passo de dar cabo da humanidade. Deus cria o homem, mas o homem nos seus próprios projetos, no seu egoísmo, na sua carnalidade, ele começa a desfazer, a desviar tudo aquilo que Deus havia estabelecido, que Deus havia instruído para o homem. E esse caminho que o homem percorre, que o homem começa a traçar, não era o caminho que Deus havia proposto para ele.
E o homem chega a um momento em que Deus ele se angustia, Deus se entristece daquilo que o homem havia realizado na terra, a ponto de Deus dizer assim: não, eu não posso suportar isso. O caminho que eles estão indo é um caminho desprezível. O projeto que eu criei não foi esse projeto. E o homem tentou andar sozinho. O homem tentou fazer da sua maneira. O homem tentou crescer pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. Deus disse: não é assim. Aquilo que eu propus, aquilo que eu determinei não é dessa forma. E a maldade do coração do homem, a maldade que havia penetrado no homem foi tamanha que Deus decidiu destruir tudo. Mas Deus sempre vê um recomeço. Deus sempre estabelece um ponto de começo. E esse ponto de começo, este ponto de contato entre aquilo que Deus havia estabelecido e o que viria a ser, foi um homem chamado Noé. No capítulo de número 6, os primeiros versículos, Deus, ele diz que destruiria todas as coisas. Versículo de número 11, Deus diz assim: a terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra e que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus diz a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eu os farei perecer juntamente com a terra. Mas no versículo de número 8, o texto diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. Deus havia dito: olha, eu vou destruir a terra, eu vou destruir os homens, toda a humanidade, porque a terra está consumida, corrompida pela maldade do homem, está cheia de violência. E Deus diz: eu vou fazer desaparecer da minha face todo homem. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus diz: eu vou destruir tudo, porque a maldade, a corrupção está tamanha. Mas tem alguém lá que eu vou fazer um recomeço através da vida daquele homem. Irmãos, quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece não ter uma solução maior, como foi cantado aqui em algumas canções, Deus sempre traz à tona, Deus sempre mostra de novo, Deus sempre manifesta uma saída, uma solução. E em todas essas coisas Ele sempre e vai continuar sempre usando um homem, uma pessoa. Ele sempre vai manifestar a sua glória através de alguém. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que conhece pelo nome. Deus é um Deus que conhece na particularidade, no pequeno detalhe. Deus conhecia toda a terra, e Ele sabia que o que viria a partir da ação daqueles homens não seria algo agradável, não seria algo louvável. E de toda a corrupção, de toda a maldade que existia, mas ainda existia ali um homem que, mesmo tendo seu coração corrompido também, porque o homem já nasce com a natureza humana pecaminosa, mas as ações dele vão direcionar aquilo que Deus ainda pode realizar. E mesmo Noé, sendo um homem em que havia a corrupção, em que havia a pecaminosidade, mas as ações daquele homem em direção a Deus eram vistas e reconhecidas por Deus, como era a vida de Jó, que a nossa irmã trouxe o texto e cantou a canção. Mesmo em toda aquela ação ruim, Deus enxergou na vida de um homem a possibilidade de um novo começo. Talvez a trajetória da sua casa, a trajetória da sua vida
Talvez tudo aquilo que existe ao seu redor pareça ser um caminho ruim, pareça ser trevas, pareça não haver solução, pareça não haver que possa recomeçar ali, mas pode ser através da sua vida que Deus queira recomeçar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no lugar onde você mora. Talvez possa estar tudo pervertido, corrompido, mas Deus quer usar e pode ser você a pessoa para esse novo recomeço. E no capítulo de número 7, Deus trata com a vida de Noé. Deus conhecia Noé e a vida de Noé foi agradável a Deus. Quando nós lemos o verso 8 do capítulo 6, que diz que Noé achou graça diante do Senhor, é como se Deus houvera se agradado de Noé. Não, na vida daquele homem ainda há algum ponto em que eu posso usar. Muitas vezes nós estamos em situações tão difíceis, mas se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, Deus vai agir naquele pontozinho de contato. São as 3 pedrinhas de Davi. Diante de um gigante, Deus usa um homem pequeno, mas com 3 pedrinhas ele acerta a funda. É na pequena a ação da viúva ali, quando serviu ao profeta, que ela trouxe vasilhas. Ela não tinha nada, mas Deus multiplicou a vasilha. Ela só tinha um pequeno de azeite e farinha, mas ela entregou ali nas mãos do profeta, e o profeta as profetizou e Deus multiplicou. Você pode ter um pouco, mas se esse pouco for entregue ao Senhor, são os 3 pães e os 2 peixinhos, é o que você tem. A situação ao redor pode não mostrar expectativa, pode não te mostrar saída, mas um pouquinho que seja daquilo que você tem voltado para o Senhor, é ali que Deus vai usar para modificar toda a situação ao seu redor. E foi através de um homem que Deus escolheu para refazer, para dar um novo começo, um novo início àquela criação que Deus havia dito. E aí nós conhecemos a história, que Deus se chega diante de Noé, manda ele construir a arca, porque Deus iria trazer um dilúvio, iria destruir tudo, e Noé está lá trabalhando. Noé creu na palavra que Deus disse a ele. Para os homens, para a situação em que ele vivia, naqueles dias, era impossível que houvesse chuva. Era impossível aquela terra ser inundada, porque não chovia. Mas foi o Senhor que falou. E a palavra de Deus, quando nós acreditamos nela, pode ser a mais improvável. Se Deus falou, Deus fará. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é crível, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela modifica todas as coisas. Ela traz à existência aquilo que não existe, porque é palavra de Deus. Era pouco improvável uma inundação, mas Deus havia dito: Noé, eu vou trazer um dilúvio. E Noé creu, porque ainda existia na vida daquele homem algo no seu coração que o fazia acreditar em Deus. E foi a partir de Noé. Talvez a palavra aqui esteja falando para nós que, se nós crermos como Noé creu, se nós vivermos de uma maneira onde Deus possa achar diante de nós algo agradável. Quando a gente olha assim e vê o texto dizendo que Noé achou graça diante de Deus, é como se Noé tivesse dado uma risada. Não, é que Deus se agradou. Foi achado graça diante da vida de Noé. E Deus diz: é através deste que eu vou recomeçar. E Noé trabalhou. Noé se empenhou em algo totalmente inacreditável. Lá em Hebreus, a carta de Hebreus vai dizer que Noé pregou em todo aquele tempo em que construía a arca.
E as pessoas chegavam diante dele e diziam: Noé, deixa de besteira. Noé, como é que tu vai se empenhar num negócio desse tamanho? Tu está gastando toda a tua força, o resto da tua vida, por uma coisa que não vai acontecer, é impossível. E Noé disse: Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer. Eu acredito. E Noé trabalhou madeira por madeira, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. No capítulo 6, Deus vai dar todas as coordenadas, o tamanho, a dimensão, a largura, a profundidade, os utensílios, os cômodos, as divisões, tudo. Quando nós trabalhamos em obediência e fé diante de Deus, Deus ainda vai nos fazer se apropriar dos benefícios dessa obra. Quando fizermos em obediência e fé aquilo que Deus nos ordena, seremos abençoados com os benefícios daquela obra realizada. No capítulo 6, Deus estabelece: Noé, tu vai construir a arca, e a madeira é desta forma, o tamanho é desta dimensão, dentro vai ter esses espaços separados para isso. E Noé fez de acordo com o que Deus mandou. Nunca pode ser do nosso jeito. Nunca é com o material que a gente acha que pode ser. Mesmo que seja pouco, mas se o Senhor diz: é esse material, faz com esse material, faz dessa maneira, porque Deus vai agir. E Ele ainda vai te dar a bênção de você ser beneficiado com aquilo que você fizer. Porque o benefício da arca abençoou a vida e a família de Noé, porque ele obedeceu com fé. Não é só fazer. Não foi só o fato de Noé ter construído aquela arca, porque Noé poderia ter feito da maneira dele, ter esquecido o projeto de Deus, as dimensões, as características, o tipo de madeira. Noé poderia: tudo bem, Senhor, eu vou fazer, tu está mandando, eu não acredito muito, e fazer. Mas não é só o fazer, é como nós estamos encarando aquilo que estamos fazendo. Aleluia. Será que eu estou crendo naquilo que eu estou trabalhando, porque foi o Senhor que me falou? Será que eu estou fazendo com um coração que agrada ao Senhor? Será que o fato de eu pôr a mão à obra, isso está trazendo diante de Deus graça? Porque uma coisa é nós fazermos de uma maneira automática, outra coisa é nós servirmos com uma adoração genuína. É servirmos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso sentimento e com todas as nossas forças. A palavra do Senhor diz que Ele se agrada quando nós servimos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Com entendimento, meu irmão. Paulo, em Romanos capítulo de número 12, ele vai dizer que aquilo que nós fazemos, o nosso culto ao Senhor, precisa ser de uma maneira racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer nada automático. Eu não posso ser Maria, vai com as outras. Porque a irmã levantou a mão, eu vou levantar também. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou levantar. Não, cultue ao Senhor com entendimento. Saiba o que você está fazendo. Porque quando eu entendo, eu acredito. E quando eu acredito, eu pratico. E Noé entendeu o propósito de Deus. E porque ele compreendeu, ele creu. E porque ele creu, ele agiu. Ele construiu a arca. E a resposta de Deus para Noé, no verso capítulo 7, ele diz: Noé, entra na arca. Aleluia, Jesus. Tu e toda a tua casa. Eita Deus, glória a Deus. Irmãos, o propósito de Deus aqui, o sentido dessa palavra, não é apenas Deus ter chegado diante de Noé e ter dito assim: Noé, entra aí na arca. Não foi apenas um imperativo dizendo: entra aí, Noé. Mas o sentido do texto, ao invés de ser uma ordem, entre, é um convite. É como se Deus estivesse dizendo: pode entrar, Noé. Entra na arca. O sentido não é um Deus fora e dizendo: vai lá, Noé. Mas o sentido
prometido é um Deus que também estaria com ele dentro e dizendo: Noé, pode entrar. Eu te convido a entrar. Porque o projeto da arca não era o projeto de Noé, era o projeto de Deus. A providência da salvação não é uma ação humana, é uma ação de Deus. É Ele que nos convida para participar de um projeto dele. Noé entrou porque Noé creu. Mesmo Noé tendo se afadigado, trabalhado, empenhado naquela construção, Noé só entrou quando houve o convite de Deus. Noé, entra agora, tu e a tua casa. Nós só participamos quando vem o convite, porque as coisas de Deus, elas são dirigidas, direcionadas para nós. A salvação é uma ação dele para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É sempre dele para nós. Foi o Senhor quem enviou a salvação. É Ele quem faz o convite. Em Mateus capítulo 7, verso 14 diz: olha, estreita é a porta e apertado o caminho. São poucos os que entram por ele, mas os que entram acharão salvação. O convite, o propósito de Noé, de Deus com a arca, era salvar a maior parte possível. Se aqueles homens em que Noé pregou naquele tempo, se alguém tivesse se arrependido, Deus os salvaria juntamente com Noé na arca. Quando Deus mandou Jonas para Nínive, o propósito de Deus era destruir Nínive pela maldade, a corrupção, de novo, a violência. E Deus diz: Jonas, prega aquela nação, porque se eles se arrependerem, eu vou salvar. Jonas o queria, que aquele povo fosse salvo, porque os ninivitas eram os piores das nações, eram homens agressíveis, eram homens terríveis, eram homens opressores. E Jonas: não, Senhor, salvar esse povo. Mas Jonas pregou e aquele povo se arrependeu e Deus salvou. Mas aqui o povo continuou com o seu coração duro, incrédulo, e eles resistiram até o último ponto. E Deus diz assim: não é só você acreditou, então agora eu vou te dar a prioridade. Entra tu e toda a tua casa. Irmãos, quando Deus convida Noé a entrar com toda a sua família, Deus está dizendo: olha, Noé, eu vou abençoar a tua família, a tua posteridade, porque o meu propósito não é apenas te salvar sozinho, mas é fazer um novo começo. Deus não poderia levar só Noé, porque Deus queria recomeçar. E para Deus recomeçar, Deus precisa de um casal, homem e mulher. Porque o propósito de Deus em multiplicar e fazer crescer só vem através daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Não é em cima dos projetos dos homens, mas é no próprio projeto. E o projeto de Deus era homem e mulher. Vem, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Porque a partir daí eu posso recomeçar. A partir daí eu posso gerar vida, para que Deus pudesse fazer novamente uma nova criação. Nós somos alcançados com a bênção de Deus quando estamos juntos daqueles que creram no propósito de Deus. Nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela palavra se nós estivermos próximos de onde está sendo ofertada a palavra. Mas nós precisamos crer.
Nós precisamos acreditar na palavra que está sendo oferecida e ofertada. Porque se nós continuarmos com os corações endurecidos, a palavra vai ser lançada, a semente vai ser lançada, mas nós não vamos nos apropriar dela, porque simplesmente deixamos passar. Mas Deus quer usar alguém, Deus quer usar os Noés, Deus quer usar os seus filhos, Deus quer usar a sua igreja, para que através de um Ele possa alcançar multidões. E você pode ser um Noé nessa noite, que Deus está te chamando para participar do projeto dele. A arca é o projeto de Deus, e Ele está dizendo: entra, tu e a tua casa. Nós ouvimos uma outra palavra lá em Atos, quando o carcereiro, quando pensou que tudo estaria perdido para ele, porque ele estava responsável por uma grande quantidade de presos, no meio deles Paulo e Silas. E quando o carcereiro chegou diante da prisão e o cárcere estava aberto e não havia nenhum preso, ele disse: agora eu vou morrer, e a minha família também vai morrer, porque eu sou o encarregado deste trabalho e eu serei responsabilizado. E o trabalho dos romanos ali era de matar o carcereiro e toda a sua casa, porque ele seria penalizado, porque ele não cumpriu com o trabalho que foi responsável para fazer. E ele disse: e agora? Como eu posso ser salvo dessa situação? Como eu posso sair ileso? Como que eu posso preservar a minha vida e a minha família? Porque eu não cumpri com aquilo que eu fui determinado a fazer. Paulo bradou e disse: crê no Senhor Jesus e Ele salvará tu e a tua casa também. Porque se o carcereiro morresse, a sua família também seria morta. E Paulo diz: a salvação é para você, mas aqueles que pertencem a ti também será dada a oportunidade de serem salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entra para esse projeto, vem com eles também. Mas a responsabilidade, ela é pessoal. Não é só o fato de dizer tu serás salvo e em tabela e em consequência, não. A oportunidade será lançada a todos, mas ela é individual. É a todos aqueles que crerem. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho não tem a vida. Então a fé é algo pessoal e individual. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem. Entrará e achará pastagem. O que Deus está dizendo para Noé: Noé, a arca é a única porta de saída, de salvação. Entra. O que Jesus estava dizendo lá em João, nos evangelhos, é: eu sou a porta, a única que pode trazer salvação a vocês. Quem entrar por essa porta entrará e achará alimentação, guarida, edificação, sustentação, provisão. Quando Jesus fala a Tomé, quando Tomé se viu numa situação de risco: Senhor, mas qual é o caminho? Para onde tu vais? Jesus disse: Noé, não há alternativas, só há uma. Eu sou o caminho. Aquele que entrar por mim, aquele que vier a mim, chegará a Deus. Então o que Deus está dizendo para Noé: Noé, eu quero fazer algo novo, e eu quero agir através de você. Irmãos, saiba de algo: Deus sempre realizará a sua obra através de pessoas. Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores. Paulo
Paulo vai dizer: somos cooperadores de Deus. Porque Deus vai sempre usar pessoas. Deus poderia realizar tudo no estalar de dedos, na sua máxima perfeição. Mas Deus conta, Deus compartilha. Deus, Ele nos dá a possibilidade, a oportunidade, com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas falhas. Mas Deus diz: em mim, eu em ti. As minhas ações, a minha perfeição vai trabalhar em você, vai lapidar você, vai capacitar você para realizar as coisas. Porque Deus quer mostrar ao homem que é possível através de homens falhos, corrompidos, pecadores, como nós, para que a glória de Deus seja manifesta. Essa glória, essa perfeição, ela tem que agir em algo que não é perfeito, porque senão seria muito fácil para Deus agir por si só. Mas Ele trabalha naquilo que é imperfeito, para mostrar que Ele é soberano, que é maior, que Ele é capaz de produzir naquele que talvez não tenha credibilidade, talvez naquele que não tenha o respaldo de ninguém, mas terá o respaldo dele. Para que Deus olhe para os homens e diga: foi possível, foi feito através desse aí, que você conhece, sabe o nome dele, sabe onde ele morava, sabe como era a vida dele, mas a ação de Deus na vida dele transformou, e foi possível ele fazer algo impossível de se acreditar. Talvez nós olhamos sempre para nós mesmos e dizemos: mas não há em mim força, eu não vou conseguir fazer isso, é muito grande para mim, eu sou pequeno. Nós encontramos isso na Bíblia. Deus sempre chamou homens pelo nome, porque Deus nos conhece, é um Deus pessoal, nós falamos isso. Deus chama Gideão para realizar uma grande obra, mas Gideão disse: eu sei, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa, a minha família é a menor da nação, e o Senhor está me chamando. É com você, Gideão, homem valente, porque Deus conhece o nosso potencial antes de nós mesmos, porque nós somos tendenciosos a fraquejar. Deus está dizendo: Gideão, você pode ser o menor da sua casa, e a sua família a mais pobre das nações, mas eu vou usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu vou